Então, a gente tem que hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse programa que é a Escola das Adolescências. O que é esse programa? Ele é uma estratégia de apoio técnico-financeiro do governo federal, voltado para fomentar a ampliação da qualidade social da oferta educativa dos anos finais do ensino fundamental para os estudantes, priorizando alguns eixos estratégicos que potencializam as redes e as escolas diante dessas singularidades desses sujeitos envolvidos, que são os pré-adolescentes e os adolescentes. Esse programa, ele visa o fortalecimento dos anos finais do ensino fundamental e ele conjuga esforços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tem como objetivo construir uma proposta para a referida etapa que se conecte com as diversas formas do viver dessas adolescências, promovendo espaços de acolhimento e que impulsione também a qualidade social da educação, melhorando o acesso, o progresso, o desenvolvimento integral desses estudantes. Essa estratégia, então, também conta com um apoio técnico e financeiro, que inclui a produção, a divulgação de guias temáticos sobre os anos finais do ensino fundamental e incentiva financeiramente as escolas priorizadas segundo alguns critérios socioeconômicos e étnico-raciais. Como eu disse, ela abrange do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, onde a gente possui muitos desafios, né? Como promover a colaboração entre os entes federativos para reduzir as desigualdades educacionais, dialogar com interesses, contextos e demandas desses adolescentes, potencializar os momentos singulares de desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social e cultural, de acordo com as aprendizagens essenciais desses adolescentes, recompor as aprendizagens para diminuir a evasão e o abandono escolar, e essa política também incentiva uma maior conexão com as características dos anos finais para apoiar a construção da trajetória do sucesso escolar. Ela possui alguns eixos, que a Neide, logo em seguida, vai explicar mais detalhadamente, que é a governança para a aprendizagem com equidade, e aí nós temos o Comitê Gestor Nacional do Programa da Escola das Adolescências, que é o CONAPEA, e a Rede Nacional de Articuladores do Programa da Escola das Adolescências, que é o RENAPEA, que possui como titular da Undime a Neide, de Novo Hamburgo, e a suplente a Carla Hacks, de Igrejinha. Como segundo eixo, o desenvolvimento profissional de professores, gestores e equipes técnicas das secretarias para potencializar as aprendizagens desses estudantes, a organização curricular e pedagógica como terceiro eixo, que tem a centralidade na organização dos tempos, dos espaços curriculares para potencializar o percurso formativo da aprendizagem. E aí nós temos a implementação dos clubes de letramento através dos cadernos de inovação curricular. O MEC, como eu já disse, tem feito todo um aporte financeiro e já foi realizado 2 ciclos desse repasse, priorizando algumas escolas com características específicas de aprendizagem dos estudantes, questão socioeconômica, étnico-racial e de gênero. Além disso, características de necessidades de infraestrutura. E a Undime, por sua vez, tem apoiado essa implementação do programa em todas as redes de ensino que aderiram a esse programa, através também de e-mails, no Conseme, nas reuniões online e, mais recentemente, no grupo de WhatsApp. Então, eu agradeço imensamente vocês estarem aqui. Nós estamos com 146 secretários e técnicos e representantes das secretarias para aprender um pouquinho mais, para ouvir um pouquinho mais sobre o que de fato trata este programa e como nós podemos potencializar este programa de fato lá na ponta, lá nas nossas escolas. Agradeço imensamente, Neide, a palavra é toda tua, minha querida.
Obrigada, presidente. Já nem sei mais o que eu vou falar, presidente, porque já fez todo um resumo aí com muita sabedoria, né, desse programa. Que bom. A presidente fez um resumo daquilo que eu vou falar agora, fez uma introdução maravilhosa, e te agradeço por todo o apoio, enquanto aí presidente da Undime do Rio Grande do Sul. Quero te parabenizar, né, pela eleição que foi recente, né, já fazia parte da diretoria como vice-presidente da Undime, mas agora assumindo esse novo desafio. Parabéns aí, e que seja uma gestão de muito sucesso e qualidade. Então, eu quero também iniciar agradecendo a presença de todos. Que bom tê-los aqui, já estamos aí com 152 pessoas, né, apesar de nós termos aí um estado com 497 municípios e quase na totalidade, né, aderiram ao programa Escola das Adolescências, mas esse é um trabalho que a gente vai construindo ao longo do tempo. Esse programa é um programa relativamente novo, e a gente precisa coletivamente ir construindo essa proposta, né? Já agradeço também o Márcio aí por todo o apoio, e a minha colega Carla, né, que está aí também, acho que todos estão vendo na tela. A Carla, então, é suplente dentro desse programa Escola das Adolescências, tem sido uma parcerona aí, né, na implementação do programa. Carla, te agradeço também por todo o apoio, por estar aqui comigo. Então, rapidamente, eu quero me apresentar. Eu sou, então, a Neide, sou cria, digamos assim, da escola pública, da rede pública de ensino, sou de Novo Hamburgo. Minha trajetória profissional foi toda na rede municipal de Novo Hamburgo, e fiquei na rede por 30 anos, né? Trabalhei na escola como professora, como coordenadora pedagógica, como diretora, e nos últimos anos estive à frente da Secretaria de Educação como diretora de educação, né? E hoje, então, sou articuladora do programa Escola das Adolescências, representando a Undime Rio Grande do Sul no Ministério da Educação dentro desse programa. Por que eu trago isso para a minha trajetória profissional? Para dizer para vocês que eu entendo muito bem desse chão da escola e desse cotidiano que vocês vivem, né, dos desafios que é ser gestor, ser coordenador pedagógico, estar na linha de frente das escolas, nas mais diversas realidades desse estado, né, e desse país. Então, dizer para vocês que eu estou ao lado de vocês, que criei, então, o grupo, esse que a secretária e presidente da Undime relatou, né, esse grupo de ponto com as pessoas que, então, são as pessoas referências nas diversas secretarias de educação, justamente com a intenção da gente se aproximar ainda mais e poder construir coletivamente esse programa. Dito isso, então, eu vou iniciar uma apresentação aqui. Me dei uns segundinhos, né, porque as tecnologias, a gente sempre espera que elas funcionem bem. Acho que estão enxergando, todos estão vendo. Abriu, Márcio? Sim, perfeitamente. Abriu? Tá, então agora, deixa eu só... Aqui, isso, aqui eu fechei, vamos abrir de novo. Ok. Então, esse é o programa, né, Escola das Adolescências. Eu faço parte da RENAPEA, vocês vão ouvir muito sobre a RENAPEA, né, sobre essa sigla, RENAPEA, Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola das Adolescências. E também quero dizer para vocês, que eu esqueci de dizer, que talvez hoje a reunião ela seja um pouquinho mais demorada, mais longa, porque eu vou fazer a apresentação, e depois a gente vai abrir para perguntas, né, para dúvidas que vocês têm. É uma reunião bem técnica, é uma reunião realmente para a gente se apropriar do programa e poder tirar e minimizar todas as dúvidas possíveis, certo? Então, vão anotando aí as dúvidas que vocês têm, para depois vocês também poderem interagir e a gente poder tentar resolver aí as questões, certo? Bom, então, esse programa, ele veio para a qualificação da oferta dos anos finais do ensino fundamental. Quem é da escola sabe, quem é da educação sabe, que nós ficamos por muito tempo, né, em relação aos
anos finais, sem uma política consistente que olhasse para essa etapa do ensino fundamental, né? Então, o MEC vem, né, nessa gestão, olhando, colocando uma lupa nos anos finais e pensando, nós precisamos olhar para os anos finais. Acho que isso é muito importante de dizer. As políticas, normalmente, elas são voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental, para a educação infantil, mas poucas vezes, pelo menos eu não lembro, de muitas vezes, de que se olhou para os anos finais, né? Para as áreas do conhecimento, para os profissionais especialistas nas diversas áreas, para essa transição dos anos iniciais para os anos finais. Então, o MEC vem fortemente olhando para essa etapa, né, e investindo nessa etapa por entender a importância dessa dentro da educação básica, né? Essa política ela vem sendo construída, na verdade, desde 2023, né? Nós estamos em 2025. Talvez um pouco diferente de outras políticas, essa política ela foi sendo construída da base para o todo, né? Às vezes a gente recebe uma política, né, uma proposta, um programa que vem de cima para baixo. Essa política, essa proposta, esse programa, na verdade, ele foi sendo construindo ao longo desse tempo, e por isso talvez tenha demorado tanto para chegar lá na escola, enquanto política pública, enquanto programa. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho melhor onde se encontra o programa Escola das Adolescências, eu trouxe esse quadro, esse slide, que mostra um pouquinho, contextualiza o programa dentro desse contexto macro do programa do Ministério da Educação, né, das políticas públicas, digamos assim. Existe um equívoco, e que eu quero pontuar, aproveitar para pontuar hoje, em relação ao programa Escola das Adolescências e a plataforma de avaliação e acompanhamento das aprendizagens. Apesar de se complementarem, são programas e são ações diferentes. A plataforma de avaliação dos anos finais, ela não está dentro do programa Escola das Adolescências. Ela faz parte do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, lançado em 2024 pelo governo federal, com o apoio do CONSED e da Undime, né? CONSED e Undime, em regime de colaboração com o governo federal, com os entes federados, constrói, então, o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. E dentro desse Pacto de Recomposição das Aprendizagens, o MEC estabelece e lança vários programas. E aí que chega, então, a Escola das Adolescentes. Nós temos aí a escola em tempo integral, temos o Pacto pela Superação do Analfabetismo, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e temos, então, a Escola das Adolescências e a Plataforma de Avaliação e Acompanhamento das Aprendizagens, que é um eixo muito importante, a questão da avaliação continuada, né, da avaliação formativa, da avaliação em contexto, dentro do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Eu coloquei aqui, assim, os três juntos, né, dentro desse colchete, justamente para dizer que tanto os anos iniciais quanto os anos finais se utilizam da plataforma de avaliação, mas não está diretamente vinculada dentro da Escola das Adolescências. Então, quando perguntam assim, o programa Escola das Adolescências é a plataforma de avaliação, eu preciso realizar as avaliações com os estudantes da minha rede, eu sempre respondo, deve, né? A gente indica fortemente que vocês realizem a avaliação e o acompanhamento das aprendizagens, mas a Escola das Adolescências é bem maior do que apenas a avaliação, né? E logo adiante, então, eu vou detalhar um pouquinho mais os eixos que compõem a Escola das Adolescências, certo? Plataforma de avaliação tem a ver com concepção de educação,
E isso se dá lá no contexto da escola e das redes de ensino. Então, é preciso olhar para essa concepção e para essa proposta de educação que o município tem e olhar e ver se essa plataforma de avaliação dialoga com a proposta pedagógica, político-pedagógica da rede de ensino. Tá? Então, não é algo obrigatório, mas claro que a gente vem percebendo que é uma ferramenta importante para fazer o diagnóstico, para monitorar as aprendizagens e para repensar, né, as ações pedagógicas dentro do contexto da escola, certo? Então, dito isso, eu passo para a legislação. Estão me ouvindo, Márcio? Sim, Neide, perfeitamente. Dito isso, então, eu passo para a legislação. Só como forma de dizer para vocês que assim, é bem importante que quem está na linha de frente da implementação do programa nos municípios leiam e se apropriem dessa portaria 635, né, que institui o programa. Né, é importantíssimo, é leitura obrigatória para quem está na linha de frente do programa, e a resolução, então, número 23, que fala sobre os critérios e as formas de transferência, execução e prestação de contas dos recursos financeiros. A gente está lidando com o recurso financeiro federal, isso é muito importante, já fui diretora de escola, sei que é o nosso CPF, né, que está lá na hora de prestar contas, então, que a gente possa fazer aí uma execução transparente, né, e por vezes, assim, a gente desconhece alguns processos dessa execução e prestação de contas, então, para as pessoas, os diretores novos, enfim, para as gestões novas de secretarias de educação, é bem importante olhar, né, para essa portaria, para essa resolução, para entender como se dá, então, essa política, né, no que diz respeito à legislação, né, federal. E aí, dentro dessa legislação, dessa portaria 635, eu destaco os princípios do programa Escola das Adolescências. Por que eu destaco os princípios? Porque eu tenho percebido que, por vezes, as redes entendem o programa apenas e meramente um repasse de recursos financeiros, né? E não. A estratégia e o objetivo do MEC é aquilo que eu disse no início, né? É qualificar a oferta dos anos finais, né, do ensino fundamental. É qualificar o currículo, é capacitar os professores, é dar formação continuada, é pensar na metodologia que o professor utiliza em sala de aula, é pensar na concepção de avaliação que se tem enquanto rede de ensino e escolas de uma rede municipal e rede estadual também, da rede pública. Enfim, então, o programa, e como a gente sabe, os programas, de um modo geral, eles vêm para fomentar, para movimentar as redes de ensino. Mas o programa, ele é transitório. O que interessa para nós, enquanto profissionais da educação, é que esse programa reverbere em estratégias e implementação de políticas locais para qualificar a educação. Então, nesses princípios, essa portaria ela traz claramente 10 princípios, e eu destaquei ali 4, que é ali no artigo 2º, né, o terceiro princípio, que é a garantia do direito à aprendizagem dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental como elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas. Depois, a promoção da equidade educacional, considerados aspectos regionais, socioeconômicos, étnico-raciais e de gênero. Ponto importantíssimo na implementação desse programa e na implementação de projetos, de propostas pedagógicas, né? Então, eu trago como destaque esse princípio número 4, e que a gente vai ver fortemente lá nos clubes de letramento e nos cadernos de inovação curricular. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que eu já falei anteriormente,
e a valorização dos profissionais dos anos finais do ensino fundamental, né? Eu penso que se nós lermos esses princípios, e nós tivermos esses 10 princípios muito presentes nas ações das redes de ensino e, por consequências, nas nossas escolas, o programa Escola das Adolescências e o Pacto Nacional pela recomposição das aprendizagens será um sucesso. Mas se nós olharmos parcialmente para as políticas públicas, sejam elas nacionais ou locais, nós não vamos ser bem-sucedidos naquilo que é o nosso objetivo maior, que é todos os nossos estudantes aprendendo e se desenvolvendo integralmente. Como eu disse antes, então, esse programa ele foi construído a muitas mãos, de uma forma coletiva, ouvindo, né, os diversos atores que fazem parte dessa rede, né, educacional. E aí eu trago a Semana da Escuta das Adolescências, que foi uma estratégia muito potente do Ministério da Educação, que é a Semana da Escuta das Adolescências nas escolas. Essa semana, eu acho que, não sei se todos têm conhecimento, ou se todos vão lembrar, mas ela aconteceu no ano passado, no mês de maio, né, no Brasil como um todo, e no Rio Grande do Sul, em função das enchentes. O Ministério teve a sensibilidade de segurar essa semana, de não implementar essa semana no Rio Grande do Sul, e nós realizamos a Semana da Escuta no final do mês de outubro de 2024, né? Essa semana, então, ela foi dividida em 2 momentos. Primeiramente, uma escuta na escola, com a mediação dos professores, com os adolescentes, ouvindo os adolescentes, sensibilizando os adolescentes, e depois, então, os adolescentes, os estudantes dos anos finais, responderam ao questionário online, né? Com a ideia de entender um pouquinho que escola é essa que o adolescente deseja e necessita, que é diferente da escola que as crianças, né, dos anos iniciais e da educação infantil desejam e necessitam, né? É olhar para essas adolescências. E aí é outro termo, né, é um outro conceito muito importante que nós, enquanto gestores e que estamos na linha de frente desse programa, né, secretarias de educação precisam abrir e trabalhar com seus gestores escolares e com seus professores. De que adolescente nós estamos falando? Nós estamos falando de um tipo de adolescente ou nós estamos falando de uma diversidade de adolescentes, de realidades totalmente diferentes dentro de um mesmo estado e também, por que não dizer, dentro de uma mesma rede de ensino. Então, por isso, não é por acaso que a gente chama a escola das adolescências, como a gente fala das infâncias, a gente não fala de uma infância só. Nós não temos um tipo de infância só na escola, assim como nós não temos apenas um tipo de adolescência dentro das nossas escolas. E aí, então, dentro dessa proposta de escuta e de acolhimento, a gente ouviu mais de 2 milhões de estudantes em todo o Brasil, mobilizando 20 mil escolas. Depois, então, a gente também, eu trago aqui, né, então, os 3 pontos principais objetivos, então, dessa Semana da Escuta, que é apoiar as redes escolas e realizar uma escuta qualificada dos estudantes dos finais com instrumentos diferenciados. Foi um instrumento para os estudantes de 6º e 7º ano e outro instrumento para os estudantes de 8º e 9º anos. Fomentar que os estudantes sejam envolvidos no processo de diagnóstico do seu território, na criação e implementação de soluções políticas públicas. Aquilo que eu disse antes, existem políticas nacionais, mas a gente precisa pensar em políticas a nível de município, né? É claro que esse programa nacional, ele veio para fortalecer as redes, mas a gente precisa criar políticas regionais, políticas municipais também, né? E possibilitar a comunidade escolar que tenha uma melhor visão dos estudantes
e possa fortalecer seu planejamento de ações pedagógicas e a progressiva melhoria da oferta dos anos finais. Tá? O que é preciso fazer agora? A gente sabe que alguns municípios, ou muitos municípios, não participaram dessa Semana da Escuta, né? Por N motivos, e a gente teve aí, né, o agravante da enchente, então, municípios com muitas escolas atingidas, e a gente sabe que não foi possível realizar essa Semana da Escuta em muitos municípios. Mas, para aquelas redes, para aqueles municípios que conseguiram realizar a Semana da Escuta, essa devolutiva e esse material, ele é muito potente e ele precisa ser utilizado por essas redes que realizaram para a implementação do programa e de propostas curriculares inovadoras, enfim, que coloca esse estudante na centralidade de todo esse processo, né? Então, qual é a proposta do Ministério? Que essas redes agora olhem para esses resultados, para essa pesquisa realizadas com seus estudantes dos anos finais, e trabalhem, devolvam para esses professores e estudantes esse resultado e façam reflexões geradas a partir desse relatório, desse questionário, né? E fomentem discussões, que a Secretaria de Educação possa ser articuladora dentro da sua rede de ensino desse processo de discussão e reflexão desses resultados, e que, a partir disso, se pense em políticas e estratégias de intervenção, né? E aí o MEC traz como estratégia, né, como instrumento de participação, enfim, de participação democrática, o Fórum das Adolescências nas escolas. Então, que seria uma atividade recomendada para a realização da devolutiva da Semana da Escuta das Adolescências, né, que é o Fórum das Adolescências na escola, ou da forma como queiram chamar, né, dependendo muito da trajetória das redes, por vezes já tem instituído nas escolas, né, as assembleias, as rodas de conversa, enfim. Então, cada um vai olhar para a sua realidade, para as suas propostas, e pensar em um momento, então, de reflexão e de tomada de decisões, né? Para o processo coletivo, em que os estudantes vão conhecer os dados apresentados no relatório do questionário individual e elaborar, a partir de consensos, recomendações para tornar a escola mais significativa e conectada com seus sonhos. Então, gente, quem realizou, eu peço fortemente que não esqueçam esse material, é um material riquíssimo e que precisa sair, né, do computador, dos arquivos, enfim, e ser vivo lá na ponta, lá no contexto e no chão da escola. Bom, voltando então ao programa, né, depois de implementado, então, e de lançado, o MEC traz, né, as estratégias, então, de apoio técnico e financeiro sustentado e pautado em 3 eixos. A presidente Ana já trouxe os 3 eixos, né, que seria a governança, que eu não vou me deter, o desenvolvimento profissional de professores, gestores e equipes técnicas das secretarias de educação e a organização curricular e pedagógica. Eu vou me deter mais desses dois eixos finais, o 2 e o 3, né, dizer que talvez vocês já conheçam, talvez não, eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né, e aí eu peço desculpas se eu estou sendo, né, sendo repetitiva, mas a ideia hoje é que a gente possa formar um grupo mais coeso e que todos tenham o mesmo conhecimento, né, que a gente consiga aproximar o conhecimento, né, desse grupo, e que a gente não tenha uma disparidade tão grande, como eu venho percebendo, de redes que já estão implementando, inclusive, os clubes de letramento, a partir dos cadernos de inovação curricular, e redes que ainda não conhecem o programa, né, que ainda estão no início. E aí não é culpa de ninguém, e aqui a gente não quer culpabilizar ninguém, a gente só quer constatar e poder pensar em possibilidades, estratégias de mudança disso, né? E essa minha função é trazer vocês todos para esse grupo e poder articular, né? E poder alinhar o programa como um todo. Tá? Então, não sintam-se
não fiquem nervosos, né? Eu percebo no grupo assim uma apreensão grande, porque a ideia, como eu disse antes, é um programa novo e a gente vai construindo ele coletivamente. Então, o eixo de desenvolvimento profissional, ele já está em andamento, né? Essas especializações, o MEC tem lançado especializações e guias de apoio ao desenvolvimento profissional. Se apeguem muito nesses guias, esses guias estão lá no site do MEC. Ele tem guia para tudo, né? Tem guia para os técnicos da secretaria, tem guias para os diretores escolares, para os coordenadores pedagógicos, né? São documentos que instrumentalizam os profissionais e as equipes técnicas e a gestão escolar e professores, tá? Então, hoje, o que já está acontecendo, para quem não sabe? Os professores, um grupo de professores que foram indicados pelas suas redes de ensino, né, professores dos anos finais, por área do conhecimento, já estão cursando uma especialização, tá? Então, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, enfim, de todas as áreas já está acontecendo, então, essa especialização pela Universidade Federal do Piauí, tá? A universidade é parceira do Ministério da Educação e vem desenvolvendo, então, e vem implementando, então, essas especializações. Está em fase aí de inscrição e de organização e estruturação uma especialização que o MEC chama de adolescências e equidade para um técnico da Secretaria de Educação, que eu também indico e venho indicando que seja a mesma pessoa, ponto focal do programa dentro da Secretaria, mas por vezes não é possível, então é necessário que o secretário indique, né, uma pessoa para fazer parte dessa especialização, tá? E também, que ainda não foi lançado, uma especialização para gestores. Na verdade, aí não é especialização, é um curso, né, de uma formação, aperfeiçoamento de 180 horas, com 800 vagas para gestores escolares, certo? E esse, então, é o eixo que a gente agora precisa focar muito, se dedicar muito a entender como ele funciona e como as redes de ensino, as secretarias de educação, os técnicos pedagógicos podem apoiar as escolas na sua implementação. Essa articulação entre mantenedora, entre Secretaria de Educação e as escolas é fundamental para o sucesso do programa e para a implementação desse eixo, que é o eixo Organização Curricular e Pedagógica. Eu até coloquei aqui, né, digamos, agora me esqueci o nome, enfim, né, ali, focando, né, dizendo da importância, esse símbolo dizendo da importância da gente olhar para esse eixo neste momento, tá? Esse alvo, né, para dizer que a organização curricular e pedagógica, nesse momento do programa, é fundamental que a gente olhe para esse eixo. Então, esse eixo, ele tem a centralidade na organização de tempos e espaços curriculares para centralizar o percurso formativo e a aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, tá? Ele tem como estratégia a disponibilização de instrumentos metodológicos, então é preciso olhar muito para a metodologia das escolas, que metodologia os professores estão utilizando, a disponibilização de subsídios técnicos para fortalecer os processos de reorientação e inovação curricular e pedagógica por parte das equipes técnicas da Secretaria de Educação, das equipes gestoras das escolas e dos docentes que atuam nos anos finais do ensino fundamental. Se essa inovação curricular e pedagógica não for realizada e não chegar na escola e no chão da sala de aula, nos professores, qualquer programa, e especificamente o programa escola das adolescências, estará fadado ao insucesso. Não adianta a gente receber recursos financeiros enormes do Ministério da Educação, né,
todas as escolas receberem recurso, se nós não nos debruçarmos a olhar para esse currículo, para a avaliação, para as metodologias que são utilizadas na escola e qualificar todo esse processo e esse currículo e esse processo pedagógico. E, por fim, o incentivo a projetos e ações institucionais de pesquisa aplicada, desenvolvidos em parceria com as escolas e redes de ensino, com foco na formulação de subsídios e recomendações para a melhoria contínua das políticas curriculares das redes, sistemas de ensino e da implementação dos currículos nas escolas. Tudo isso alinhado à Base Nacional Comum Curricular e, no nosso caso, ao Referencial Curricular Gaúcho. Tá? Não dá para esquecer da base, a base, ela continua valendo, né? Por vezes ela é desqualificada, existem questões na base, a gente sempre tem o que melhorar, mas hoje o que a gente tem de mais forte, mais potente, né, de base, de referência, é a BNCC. Então, a gente precisa articular todo esse currículo, toda essa inovação curricular, a partir e sustentada por toda a legislação, pelos marcos legais, mas, em termos de currículo, fortemente pela BNCC. E ainda aqui, falar dos cadernos de inovação curricular, que a gente tem chamado, apelidado de SICs. Vocês vão ouvir muito falar dos SICs, desses cadernos de inovação curricular, que eles são voltados para a Secretaria de Educação, porque a Secretaria precisa conhecer, mas o público-alvo desses cadernos são os professores e as coordenações pedagógicas das escolas. Tá? Como está aqui escrito, então, são os SICs. Os SICs, eles foram desenvolvidos, então, para a implementação dos clubes de letramento, né? E foram construídos, então, um caderno por área do conhecimento, dividido por ano série, né? Um para o sexto, um para o sétimo, um para o oitavo e um para o nono, né? E foi organizado, e aí a gente voltando à metodologia, ele foi organizado, foi opção no Ministério da Educação, organizar a partir de sequências didáticas. Aí a gente já tem, assim, elementos para chegar na escola, para chegar nos professores e trabalhar sequências didáticas, né? E isso não quer dizer que agora a escola que trabalha com projetos de pesquisa, que ela vai precisar agora, então agora eu não vou trabalhar mais com projeto de pesquisa, eu vou trabalhar só com sequências didáticas. Não, a escola vai continuar, se tem na sua proposta do seu PPP, né, optou por trabalhar com projetos de pesquisa, por exemplo, vai continuar trabalhando com projetos de pesquisa, mas isso não impede que dentro desse projeto de pesquisa se abram possibilidades para sequências didáticas, né, que conversam e dialogam muito essas duas formas de trabalho, né. E também mobilização de referências de apoio em cada ficha. Então, ali o material traz muitas referências de apoio, vai dando muitos subsídios ao professor e à coordenação pedagógica para trabalhar, então, para implementar os clubes de letramento. Para o sexto ano, o MEC optou pelo clube de letramento matemático, né? Pensando muito nessa dificuldade e nesses índices, né, de aprendizagem que o SAEB nos mostra em matemática, né, e dessa transição dos anos iniciais para os anos finais, que a gente sabe que é tenso e que é complexo. Então, olhando para os resultados do SAEB e das avaliações em larga escala, seja elas municipais, estaduais, e a partir do que os estudantes também trouxeram na escuta, o MEC entendeu que para o sexto ano se precisava olhar para a matemática. Então, o caderno trata de matemática desta área, né? Então, por consequência, o clube de letramento é para o sexto ano, né, de matemática. Para o sétimo, então, o letramento científico, com foco em ciências da natureza, mas não só nas ciências da natureza. Qualquer um dos 4 clubes de letramento precisa ser trabalhado de forma interdisciplinar,
porque o clube de letramento não é do professor de ciências, por exemplo, ou do professor de matemática. O clube de letramento e a proposta da Escola das Adolescências é de toda a escola, e eu me arrisco a dizer que que a Escola das Adolescências é também dos funcionários, é da merendeira, é do secretário de escola, é do apoiador da inclusão, é da equipe diretiva e é dos professores, e é da Secretaria de Educação. Então, a gente não pode trabalhar nessa perspectiva de que cada clube de letramento vai ser exclusivamente de responsabilidade daquele professor que está desenvolvendo o clube, a partir dos cadernos. Precisa ser uma proposta de escola e não de uma ou duas pessoas, tá? Clube de letramento literário e corporeidade para os oitavos anos, com foco em linguagens e educação física, né? Então, aqui já dá um tom mais da interdisciplinaridade, né? Focado mais em linguagens e educação física, né? Mas todos os professores podem contribuir no trabalho do clube de letramento. E no 9º ano, humanidades e cidadania, né? Com foco em ciências humanas. Clube de matemática, então, letramento 6º ano, foi a professora Cristiane, que é especialista nessa área, foi a autora desse material, né? Foi quem desenvolveu esse material do MEC. E aí, eu não vou me deter pelo adiantado da hora, que eu estou vendo aqui, que são quase 10 horas, mas, assim, o Clube de Letramento Matemático, ele tem pontos centrais, que é a recomposição da aprendizagem e apoio à transição. Ele tem 3 sequências didáticas, 35 aulas, se eu não me engano, né? São 35 aulas em 3 sequências didáticas. Busca por estratégias de ensino e aprendizagem, recursos que apresentem a matemática de forma envolvente e desafiadora. A ideia não é se fazer mais do mesmo, a ideia não é se instituir os clubes de letramento e o professor ir para lá e encher o aluno, o estudante de folhas, fora descontextualizadas. A ideia é que seja um espaço potente de experiência, que envolva o estudante, que o estudante se sinta pertencente, né, e que ele seja, sim, um pesquisador, que ele possa criar, que ele possa se desenvolver, e que ele se sinta importante em todo o processo, que ele faça parte desse processo. Estruturação a partir de 7 iniciativas relacionadas à resolução de problemas não convencional, foi o que eu disse antes, estímulo ao engajamento e desenvolvimento de protagonismo dos estudantes e mobilização de avaliação. Todos os clubes, eles vêm com a ideia da avaliação perpassando e permeando todo o processo, e que esse estudante, ele também possa se autoavaliar a todo momento, e que o professor também faça essa autoavaliação, e que o professor esteja avaliando a turma durante todo o processo, e que ele possa, a partir dessa avaliação, que é contínua e é formativa, ele possa pensar com intencionalidade pedagógica para desenvolver os processos. Depois, então, o Clube de Letramento Científico, é para o 7º ano, foi o professor Herbert Silva que desenvolveu o material. Também metodologias voltadas para a integração de ações coletivas, interdisciplinares, que a gente já falou antes, utilização de 5 sequências didáticas, então, com 35 aulas, engajamento dos adolescentes em atividades investigativas, e o papel do professor enquanto orientador, mediador, coautor das investigações propostas. Na verdade, os pontos centrais, eles se atravessam em todos os clubes, tá? Independente do clube, né, a gente vai percebendo que o que está aqui também serve para o clube de letramento matemático, de humanidades, de linguagens, enfim, um complementa o outro. No 8º ano, então, a Divânia Barros e a Elizabeth Maluf desenvolveram o Clube de Letramento Literário e Corporeidade. Eu não vou ler aqui, mas só 4 sequências didáticas, então, tá? Também focado na interdisciplinaridade. No 9º ano, então, o Clube de Humanidades e Cidadania,
Mayra Ponte, Samantha Rodrigues e Rômulo Castro. Dizer para vocês que eu assisti eles, assim, o material está de excelência, com muita qualidade, dialoga o tempo todo com metodologias ativas, né, com uma proposta inovadora de pesquisa, de interdisciplinaridade, enfim, são materiais que eu posso assim, garantir para vocês que vale a pena olhar e implementar nas escolas. E aí, aqui traz, então, neste caderno, 4 sequências didáticas, tá? E aí também aqui metodologias que acolhem as adolescências, enfim, eu não vou me deter muito nessa parte. Acho que é algo que muitos de vocês querem entender, né? Como implementar tudo isso, né? Eu sei que é desafiador, não é fácil. Como eu disse antes, já estive no contexto de escola e de Secretaria de Educação, mas como implementar em linhas gerais, assim, né? Eu trouxe alguns pontos que eu achei importante trazer a partir de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já vivi em relação a esse programa, né? Em relação à estrutura curricular dos clubes de letramento. Na parte, bem na prática, tá, gente? Assim, bem na prática. Como é que eu faço isso lá na escola? Vocês podem implementar na escola o programa na parte diversificada do currículo, como mais um componente curricular, né? Ou ele pode ser implementado na base comum do currículo, de forma transversal. Por exemplo, o clube de letramento de matemático ser implementado na base comum, né, no componente de matemática. E aí, esse professor de matemática, ele vai trabalhar o clube de letramento, que eu indico que não seja algo separado do currículo de matemática da turma, né? Agora eu vou trabalhar o clube de letramento, pessoal. Agora eu vou trabalhar matemática. É uma coisa só. Então, a coordenação pedagógica, ela precisa estar muito atento a isso, para que o professor não abre e feche caixinhas, né? Agora eu abro o clube de letramento matemático, depois eu fecho e abro o componente curricular matemática, tá? Então, esse é um ponto importante que eu trago. Periodicidade. Ele deve acontecer uma vez por semana, ali em torno de 1 hora, né? Aí depende muito da organização da grade curricular da escola, né? Mas, assim, em linhas gerais, seria uma vez por semana, com 1 hora, se puder ser mais, melhor ainda, né? Mas a gente não indica que seja menos de 1 hora. Através dos cadernos de inovação curricular, SICs. E material da clube de letramento matemático, sexto ano, então. Neide. Cidadania, tá? Neide, tua conexão acho que está falhando. Deu uma falhada legal na tua fala. Isso. Onde parou? Não parou nessa tela mesmo, a gente estava ouvindo, mas deu uma trancada, só para te avisar, tá? Voltou? Voltou, sim. Tá. Então, eu não sei se está desde o início ali. Não? Tá. Pegou a primeira parte da parte... periodicidade, Neide. Joia. Tá. Então, a periodicidade, a gente indica que seja uma vez por semana, porque são 35 aulas, né? Então, se a gente for pensar, vai até o final do ano, quem ainda não iniciou vai ter que, né, pensar em outras estratégias, né, para recuperação desses dias, né? Enfim, mas a gente indica que seja uma vez por semana, no mínimo 1 hora, pode ser mais, menos a gente não indica, e aí vai depender muito dessa grade curricular, como as redes e as escolas estão organizadas em termos de carga horária, tá? Através dos cadernos de inovação curricular, isso é bem importante. O SICs e o Ministério desenvolveu um material para o estudante do Clube de Letramento Matemático, então, para os estudantes de 6º ano, e para o Clube de Letramento Humanidade e Cidadania para os estudantes de 9º ano. Para os estudantes do 7º e do 8º ano, não foram
construídos cadernos, tá, gente? Então, assim, e a notícia, a informação que eu tenho, e que não será, tá? Mas, então, para o 6º e 9º ano, tem os cadernos, está lá no site do MEC, depois eu posso compartilhar de novo o link, né, com todo o material, com os cadernos para o professor e com os cadernos dos estudantes também, tá? Metodologia, sequências didáticas, como eu já falei, a proposta, ela precisa necessariamente ser interdisciplinar, a avaliação, ela é diagnóstica, deverá ser, né, e eu penso que isso já está instituído em todas as redes, porque isso também está lá na base nacional, então não é novidade, diagnóstico, formativo e somativo, e aquilo que eu trouxe antes, a importância dessa autoavaliação pelos estudantes. O estudante precisa se autoavaliar constantemente dentro dessa proposta da Escola das Adolescências. Bom, entrando na questão do recurso financeiro, né? O MEC já disponibilizou 2 ciclos de repasse de recursos financeiros, e como não se podia disponibilizar, né, recursos para todas as escolas do Brasil de uma vez só, porque isso envolve, né, investimento, e precisa ter aí, né, planejamento, digamos assim, né, e olhar para o impacto financeiro que isso traria de uma vez só. O MEC estabeleceu, então, critérios de priorização, que são 3, né, características de aprendizagem dos estudantes. Então, se olhou para aquelas escolas que tiveram um índice de aprendizagem mais baixo, né, lá no censo, que os estudantes não foram bem nas provas, né, no SAEB, se olhou para as condições socioeconômicas, a questão étnico-raciais e de gênero, né, e também pelas características e necessidades de infraestrutura das escolas. Então, hoje a gente tem aí 2 escolas, uma escola, ou em outras realidades, nenhuma escola que recebeu o recurso ainda, tá? Mas a média é de que quem recebeu, as redes de ensino que receberam aí 2 ou uma escola recebeu o recurso, ou irá receber, porque isso também é importante dizer. Tem escolas que ainda não receberam recurso, que foram habilitadas, que a secretaria foi lá, validou, que o diretor entrou no PDD interativo, fez adesão, realizou o plano de execução do recurso, mas o dinheiro ainda não chegou na conta, tá? Porque o recurso vai direto para a escola, né? Por isso, pelo PDDE. Então, a gente sabe que tem escolas que ainda não receberam, mas a notícia que eu tenho é de que até o final do mês de maio, mas eu já penso mais de abril, digamos assim, mas eu já penso mais na ideia de início de maio, as escolas estarão recebendo. Essa é a notícia que eu tenho, tá? Mas eu não tenho como afirmar que isso vai acontecer. Então, tem escolas que já receberam e escolas que ainda não receberam, certo? Deixa eu só passar aqui. Eu achei importante trazer também esses passos, né, para a aquisição de bens e materiais, né? Como eu disse antes, é um recurso federal, é o CPF do secretário que está lá, né, em primeira instância, é o CPF do gestor escolar, enfim, então é recurso público, é bem importante seguir esses 5 passos. Eu sei que em cada rede existe também uma normatização, né? Cada rede também possui ali, né, os seus critérios, né, e esses passos de como utilizar o recurso público. Mas, em linhas gerais, tirando aquilo que é bem local e que a Secretaria de Educação estabelece, né, ali como critério, esses 5 passos eu pediria que vocês orientassem os diretores, né, e que vocês ficassem bem atentos, que é o levantamento e seleção das necessidades prioritárias.
E esse recurso não é para chegar e, eu estou precisando comprar brinquedos para educação infantil, então eu vou utilizar esse recurso. Não, esse recurso, ele vem para ser utilizado nos anos finais, nos clubes de letramento. É claro que se eu comprar lá um jogo para o clube de letramento matemático, é claro que o professor vai poder usar com outras turmas, vai poder usar lá em outros momentos com os estudantes, vai poder usar, claro, com os anos iniciais, mas o material ele foi comprado, adquirido com a intenção de ser utilizado para os anos finais, tá? Então, é isso. E isso tem que ficar muito claro para os gestores na hora de adquirir o material. Realização de pesquisa de preços, né? É preciso fazer pesquisa de preço, optar pela melhor proposta, né? Ter os orçamentos de empresas diferentes, né? Empresas legalizadas, escolher o melhor preço. Às vezes a gente não quer, né? Eu sei disso, às vezes a gente diz assim, puxa, mas aquele outro material ali tem mais qualidade, ou é melhor, ou eu sei que a entrega é certa, enfim, a gente sabe disso, né, enquanto gestor, mas a gente precisa fazer isso, né, então a gente tem que ter esse cuidado. Quarto passo, aquisição e ou contratação, porque existe ali, então, são dois tipos de repasse, né, aquilo que é usado para material de consumo e aquilo que é usado também para material permanente ou capital, né? E dentro disso, materiais que a gente faz aquisição ou aquilo que a gente faz aquisição, como, por exemplo, palestras, formações, né? Chamar alguém para conversar com os estudantes, enfim, também pode ser utilizado para isso, recurso. E o quinto passo, guardar a documentação para fins de prestação de contas, né? Guardar notas fiscais, guardar toda a parte ali dos orçamentos, enfim, nunca é demais. Vamos pecar pelo excesso do que pela falta. Eu sempre digo isso, é preferível pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Da mesma forma, o planejamento do professor. Eu vou aproveitar para dizer aqui, né? É preciso que esse professor faça o planejamento, não é porque tem os cadernos que eu agora vou seguir o caderno todo da mesma forma, até porque esse caderno foi feito para o Brasil inteiro, mas o professor precisa olhar para a especificidade e para o currículo da sua rede e da sua escola, então ele vai precisar planejar, ele vai precisar fazer relatório, e isso precisa ficar guardado na escola, né? Seja dentro de um drive ali compartilhado, que é a melhor que eu indico que não seja mais num caderno manual, mas que seja dentro de um drive compartilhado, que a coordenação pedagógica pode organizar, e aí auxiliar o professor, né, instrumentalizar, mas que também tenha registros da questão pedagógica e dessa parte mais pedagógica do programa, certo? Aqui eu tenho o link, então, do manual do PDDE e do site do PDDE Interativo, que depois a gente vai compartilhar essa apresentação. Então, é só clicar para ter maiores detalhes e aprofundar, né, essas informações, só clicar no manual do PDDE e no site do PDDE Interativo aqui, quem ainda necessitar, né, e quiser se aprofundar no assunto. Aqui, então, né? E aí, então, agora eu venho com uma parte bem importante, né? Talvez alguns fiquem apreensivos, mas é muito importante que os clubes de letramento, daquelas escolas que já receberam recurso ou que já está programado para receber, que fizeram o planejamento lá no PDDE Interativo, precisam implementar o quanto antes os clubes de letramento do sexto ao nono ano, ou os anos que a escola possui, né? Porque a gente sabe que tem escolas que não possuem os anos finais completos, tem só o sexto, só o sétimo, enfim, mas é preciso implementar os clubes de letramento
o mais rápido possível. Para isso, para quem ainda não fez, eu sei de redes que já estão a 1000 em relação a isso, né? Mas para aqueles que estão iniciando e que ainda não trabalharam com as suas escolas, com seus professores e equipes diretivas, é importante sensibilizar essas equipes, esses professores, e que esse programa não caia de paraquedas lá na escola. Tá? Vou usar bem esse termo, não caia de paraquedas. Porque a forma como a Secretaria de Educação vai conduzir, implementar e conduzir o processo fará toda a diferença no sucesso ou não do programa. Tá? Então, eu indico que primeiro se faça uma sensibilização dessas escolas, dessas equipes, né, apresentando o programa, dizendo do que se trata, por que ele existe, qual foi a intenção do Ministério da Educação a implementar a lançar esse programa, que ele vem para colaborar e qualificar o trabalho do professor e da escola, e não para dar trabalho como mais um programa que chega e agora eu tenho que dar conta. Então, o tom que a gente dá para esse programa vai determinar o sucesso ou não do mesmo, tá? Então, isso eu quero destacar bastante, assim, para que a gente efetivamente tenha um programa potente. Aqui, então, eu também criei esse link, e eu quero aqui compartilhar com vocês, né, onde estão os materiais, tá? Aqui estão os materiais, é só clicar em cima, vocês vão ter aqui todos os cadernos, o material do estudante do letramento matemático, do Humanidades e Cidadania do 9º ano, o guia de apoio às transições e alocação de matrículas, os guias de apoio para as equipes e secretarias, gestores, é só clicar e já leva direto, então, lá para o material que vocês desejam, tá? Deixa eu só passar de novo aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Opa, o que eu estou fazendo? Voltou para vocês? Voltou, Neide. Voltou. Eu tirei a apresentação, acho, né? Isso. Tá, já vai voltar. Deu, tá aí? Voltou. Voltou? Não é esse, só um pouquinho. Voltou a apresentação. Voltou? Essa aí? Deu, né? Agora voltou para ti, novamente. Aqui não abriu a apresentação ainda. Só um pouquinho. É que eu entrei na errada aqui. Ué. Aqui vai agora. Agora voltou, Aí, né? Voltou. Voltou. Sim. Tá. Certo. Então, aqui vocês vão ter os links. E agora, como última parte, eu passo aqui para esse resumo do Renapea. Quem está no grupo ali, focal, já tem recebido, eu tenho colocado ali direto, né? Então, assim, reforçar para aqueles municípios que ainda não indicaram um técnico para fazer parte desse grupo do WhatsApp, por favor, façam com a máxima urgência, porque ali eu tenho colocado todas as informações. Os técnicos podem tirar dúvidas, fazer perguntas, a gente tem feito uma troca grande ali, então eu peço assim que os secretários, né, e secretárias indiquem, através daquele formulário que eu encaminhei para as secretarias, o técnico para fazer
parte. Chegando esse formulário para mim, eu já entro em contato por e-mail com o técnico e já disponibilizo o link para que ele possa fazer parte do grupo do WhatsApp, tá? Então, de 497, não são todos os municípios que aderiram ao programa, mas a maioria aderiu, nós temos aí 148 pessoas redes que encaminharam o formulário, tá? Então, faltam muitas redes ainda a indicarem o técnico como ponto focal do programa. Mas aqui, voltando ao resumo da Renapea, então esse resumo eu coloquei lá para o grupo, mas eu quero destacar esses 3 pontos ali que tem uma setinha vermelha. As vagas remanescentes das especializações por componente, tá? Oi? Estão me ouvindo? Estamos, Neide, pode falar. Deu uma travada quando tu falou das vagas remanescentes. Tá. Deu agora? Sim, pode falar. Tá. Então, as especializações, como eu disse antes, elas já iniciaram, sobraram vagas e o MEC, então, disponibilizou vagas remanescentes. Eu encaminhei e-mail para todas as secretarias, para todas as redes, abrindo, então, a possibilidade de indicarem professores para fazer a especialização. E também informei que o preenchimento das vagas seriam por ordem de chegada dos formulários. Então, o que eu quero dizer para vocês? As vagas já foram preenchidas, né? O prazo já encerrou e muitas redes encaminharam. Fiquei bem feliz, assim, que muitas redes indicaram professores para realizar a especialização. O que vai acontecer agora? Eu já encaminhei para o MEC, então, aquelas vagas que o MEC disponibilizou, já indiquei profissionais, mas pode ocorrer ainda de sobrarem vagas, e aí eles mandam novamente, abrem novamente para vagas remanescentes, tá? E aí, aquelas redes que não foram contempladas nesse momento, eu vou suprindo ali, colocando nas vagas na ordem de chegada dos formulários, certo? Escuta da matemática. Eu encaminhei no grupo, encaminhei por e-mail também. O MEC abriu uma escuta para os professores de matemática, tanto especialistas que são professores dos anos finais, quanto para os pedagogos que dão matemática, que ministram matemática nos anos iniciais. É uma amostra. Ele não abriu para todos, mas ele vai se deter, então, na amostra, e indicou escolas para participarem dessa pesquisa, dessa escuta. O que está acontecendo? O Rio Grande do Sul, até o momento, e o MEC já prorrogou essa data, né, umas 2 vezes, somente 7,51% dos professores das escolas da amostra responderam à pesquisa, tá? Então, assim, frente a isso, e ali está ali, né, vocês podem olhar, não sei se está pequeno, né, eu botei uma seta, o Rio Grande do Sul está muito abaixo, em relação, por exemplo, ao Amazonas, ao Ceará e a outros estados, né? Então, eu peço, assim, que vocês possam mobilizar as suas escolas. Eu encaminhei as escolas que ainda não responderam, encaminhei uma planilha, né, com os municípios que possuem escolas que ainda não responderam à pesquisa, tá? Que vocês possam estar mobilizando as escolas para que os professores respondam a essa pesquisa. Isso é muito importante. Por vezes, o professor diz assim: mas estão implementando um programa, mas não ouviram os professores, né? Então, o MEC quer ouvir os professores. Então, é preciso que os professores respondam a esse formulário. E aí, o 13 eu já falei que seria a indicação desse técnico como ponto focal da Secretaria de Educação. Então, finalizando, né, aqui estão os nossos contatos, né, o meu e o da Carla. A Carla também
é uma referência para qualquer dificuldade. Eu quero dizer para vocês, assim, que tem sido desafiador para mim dar conta de todos os municípios, né? Porque diferente de outros programas que possuem, né, o articulador, o coordenador estadual e o coordenador regional e os articuladores e os formadores, esse programa não. Sou eu, a Carla, a Undime, né, enquanto ali presidente e o secretário executivo, Márcio, que tem sido incansável, mas nós não temos mais pessoas envolvidas com o programa. A ideia do MEC é que esses professores que estão fazendo as especializações sejam formadores dos seus territórios, isso vai ser muito bom, mas isso vai demorar um tempo para acontecer, porque eles estão em formação, então o formador está sendo formado, então vai demorar um tempo. Então, hoje, a referência direta sou eu e a Carla, e a Undime também, que está aí junto com a gente, certo? Então, contem comigo. Se eu demorar um pouquinho para responder, não fiquem bravos, porque eu vou responder, mas às vezes não dá tempo. Mas, assim, se eu demorar um pouquinho demais, podem mandar de novo, porque eu estou aí para isso mesmo, para que o programa dê certo. Eu só vou pedir rapidamente que a Carla se apresente, para que vocês vejam ela, né? Que ela não é só um número no WhatsApp, né? Mas que para que ela se apresente rapidamente aí, Carla, por favor. Então, bom dia a todos, né? Cumprimentar, então, primeiro a Ana, né, presidente da Undime, a Neide, minha parceira de trabalho, né, nessa implementação desse programa tão importante, tão potente para os anos finais. Então, eu sou professora, né, sou professora de anos finais, sou professora de ciências, desde 2005, atuo aqui na rede municipal de Igrejinha, com anos finais, já fui diretora, gestora escolar de EMF, de EMEI, e desde 2019 atuo como coordenadora dos anos finais na Secretaria de Educação, atendendo todas as escolas, coordenando todas as escolas. E queria compartilhar com vocês a nossa experiência aqui do município de Igrejinha, rapidamente. Então, no início do ano, nós fizemos uma reunião com todos os coordenadores para apresentar os SICs, né? Os SICs são maravilhosos, né, de extrema qualidade, e as escolas já começaram a implementação deles aqui na rede. É importante ressaltar também que a nossa rede, somente uma escola recebeu o recurso, mas, enquanto rede, nós convidamos a todas as escolas, nessa reunião, à implementação dos SICs, devido à qualidade e à potência desse material, né? E tivemos a grata surpresa que somente uma escola, por algumas questões particulares dessa escola, não aderiu. Então, de 11 escolas, 10 escolas estão implementando, mesmo que só uma recebeu o recurso. Porque o SICs, nós não precisamos de um recurso extra, né, Neide? Nós podemos fazer, implementar com o recurso mais potente que nós temos na escola, que é o material humano, que são os professores, os coordenadores e os diretores. E os funcionários que também auxiliam, né, nos auxiliam no fazer diário da escola. Então, é um convite, né, a Neide, nossa, já nos deu uma aula, mas é um convite especial, né, e dizer que é possível, sim, implementar e nos apropriarmos, né, desse material que é tão importante, né, para os anos finais, para os nossos alunos e para a aprendizagem. Tá? Então, convido a todos a realmente a implementação, mesmo que ainda não tenham recebido o recurso. Muito obrigada, eu sou parceira, também atendo, né, todos vocês. Já até contei para a Neide que esses dias fiz uma reunião, que uma pessoa me chamou, ela estava um pouco nervosa, eu disse, não, fizemos uma reunião online rapidinho, né, porque eu também não tinha muito tempo naquele dia, que a gente não tinha agendado previamente, mas sempre que possível, né, vamos estar, eu e a Neide, em parceria, ajudando vocês e auxiliando, tá? Podem contar comigo. Obrigada, Neide, muito obrigada, Ana.
Carla, muito obrigada, nossa, pela parceria, e a tua fala foi pontual e muito importante, e a experiência, né, como alguém que está implementando e que está vendo que dá certo. Então, assim, não é só na teoria, mas na prática, e a Carla, então, é prova viva aí de que o programa é bom, é potente, que os cadernos são excelentes, de muita qualidade, e que é possível a implementação mesmo sem recurso. E o que tu trouxe, Carla, é bem importante, que eu esqueci de dizer. A rede pode fazer a implementação em todas as escolas, se assim desejar, independente do MEC encaminhar ou habilitar, né, e indicar o repasse de recursos para a escola. Então, muito obrigada a todos que estão me assistindo. Estamos aqui com 192 pessoas. Desculpe aí o atropelo, né? Mas eu queria falar rápido. Devido ao adiantado da hora, eu agradeço, Sim. Neide, agradeço, Carla, mas eu compilei algumas perguntas muito importantes, Sim. que eu não posso deixar de trazer, mas a gente também não pode se estender muito no nosso horário, né? Então, assim, primeira coisa, eu peço que tu seja bem sucinta, tá, Neide ou Carla, enfim. Primeiro, como entrar no grupo do WhatsApp? Qual é o número e como que as pessoas fazem isso? Rapidamente. O grupo do WhatsApp é assim, foi um e-mail para as secretarias, como eu disse. Então, pegar o link do formulário, eu peço que o secretário ali responda, para a gente ter algo oficial da secretaria, indique a pessoa, eu vou receber o formulário com o e-mail da pessoa e vou encaminhar o link de acesso ao WhatsApp. Ela acessando o WhatsApp, eu autorizo a entrada e ela já está no grupo. É isso. A pessoa pode entrar em contato direto contigo, porque se não recebeu o e-mail, se não está conseguindo acessar, tranquilo? Pode entrar direto, mas eu igual vou dar o link de acesso ao formulário, porque eu quero ficar com esse registro, okay. E aí o secretário preenche e me manda, tá? Mas vocês, enquanto pessoa, aqui quem estiver respondendo para a secretaria, pode entrar em contato comigo e eu compartilho ali o link do formulário. Aqueles municípios que não receberam e-mail, que não estão no grupo do WhatsApp, entrem em contato direto com a Neide. Se não conseguiram pegar no material o telefone da Neide, entra em contato com a Undime, com o Márcio, que ele vai repassar os dados e os telefones da Neide e da Carla, tá, gente? Esse material todo vai ser disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, tanto a gravação quanto o material da Neide. Outra coisa, Neide, a questão da adesão. Muitos municípios não sabem se aderiram ou como fazer essa adesão, tá? Tá. A adesão ao programa está fechada nesse momento, tá? Acho que o MEC vai reabrir, mas nesse momento está fechado. Tem que acompanhar pelo CIMEC, é no CIMEC que se acompanha, né? Ali, uma adesão, mas eu também vou encaminhar para as redes, assim que abrir, eu comunico a todos. Uma coisa importante é que o e-mail da secretaria esteja correto, não esteja faltando letra, enfim, e que também a caixa não esteja cheia, porque isso também acontece muito, secretária, da gente encaminhar os e-mails e voltar muitos e-mails por caixa cheia ou por endereço errado, tá? Mas é assim, nesse momento está fechado, mas vai reabrir, tanto para adesão ao programa, quanto para adesão das escolas ao recurso financeiro. Muitos municípios, porque são gestões novas, não sabem se aderiram ou não. Como saber, Neide? Primeiro, entrar no CIMEC e olhar se aparece o programa, né? Se aparece o programa, é porque o município aderiu. Se não localizar e ficar em dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu olho na planilha e digo qual é a situação, qual é o status do município naquele momento, tá? Os materiais, os cadernos, Neide, eles serão somente digitais, serão físicos, tem que fazer adesão, como funciona? Também foi um grande número de pessoas que perguntaram. Tá. Os cadernos eles são só digitais, mas isso não impede que a rede imprima, mande imprimir, e aí vai depender de cada rede, né? E eles estão de livre acesso ali por aquele link. A secretaria pode clicar no link e baixar, enfim, fazer como desejar, tá? Ele pode ser utilizado por todas as redes, certo?
Alguns municípios com questões mais específicas, como a Aline de Guaporé, o Adriano Farina, entra em contato direto com a Neide, que ela consegue esclarecer. Com relação às especializações, a Neide também já falou, deu um breve resumo, e se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a isso, entre também direto em contato com a Neide, com a Carla, que elas irão esclarecer todas as dúvidas de vocês. Se não tiverem os telefones delas, se vocês não tiverem recebido o e-mail, se não tiverem no WhatsApp, entrem em contato com o Márcio, que ele também orientará vocês. Neide, mais alguma coisa, querida Carla? Márcio? Não, eu acho que é isso. Só me coloco à disposição. Neide, repete o teu número de telefone, por gentileza, que as pessoas estão pedindo. 51 993 35 80 18. Tá bom, queridos? Certo? Agradeço imensamente. Neide, Carla, vocês gostariam de dizer mais alguma coisa, queridas? É isso. Márcio? Tá sem volume. Agradecer, Neide, Ana e Carla, a disponibilidade de vocês aí, assim como, quando demandadas, nos respondem de bate-pronto, tá? Obrigado. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Secretária, lembrei agora, só lembrar que vai ficar ficou gravado, né? E que a gente vai disponibilizar depois o link, certo? Isso. Obrigada, queridos. Qualquer dúvida mais, entre em contato. Tchau, Grande tchau. beijo, Obrigada pela participação. Carla, Neide, beijo no coração. Obrigada. Tchau, tchau.